Agora, a nossa última parte da aula de hoje, nós vamos resolver questões da OAB de Direito Internacional Público. A primeira questão aqui é do ano passado, 2023. O veículo do serviço do consulado de um Estado estrangeiro transgrediu as leis de trânsito brasileiras e causou avarias em uma viatura da Polícia Militar de Estado da Federação Brasileira. A competência para julgar e processar uma eventual ação indenizatória é originariamente, letra A, do Supremo Tribunal Federal, letra B, do STJ, letra C, da Justiça Federal de Primeira Instância, letra D, da Justiça Estadual de Primeira Instância. E nós vamos ver que a competência é do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui nós estamos no caso de um litígio de um Estado estrangeiro e um Estado da Federação. E aí está previsto no artigo 102, inciso 1, a linha E da CF. Compete ao Supremo, principalmente à Guarda da Constituição, cabendo processar e julgar originariamente o litígio entre Estado e estrangeiro, organismo internacional, e a União, o Estado, o Distrito Federal e o território. Então, é do Supremo Tribunal Federal. As outras alternativas, STJ, Justiça de Primeira Instância, Federal ou Estadual, estão erradas. Próxima questão que nós temos aqui é de 2022. Um brasileiro casado com uma espanhola faleceu durante uma viagem de negócios a Paris. O casal tinha 2 filhos nascidos na Espanha e era domiciliado em Portugal. Ele deixou bens no Brasil. Assinale a opção que indica a lei que regulará a sucessão por morte. Então, você tem um brasileiro casado com espanhola, domiciliado em Portugal com bens no Brasil. Qual que é a lei que vai aplicar no caso da sucessão por morte? Letra A, a lei brasileira. Letra B, a lei espanhola. Letra C, a lei francesa. Letra D, a lei portuguesa. Letra A, a lei brasileira está errada, porque nos termos do artigo 10 da LINDP, a lei que vai regular a sucessão vai ser a lei do domicílio do falecido. Então, não se aplica a lei brasileira, que é a nacionalidade da pessoa, nem a lei espanhola, que é a nacionalidade da esposa, nem a lei francesa, que é a lei do local do falecimento, mas a lei portuguesa, que é a lei do domicílio do falecido, do domicílio do finado. E aí, artigo 10º da LINDP, a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e situação dos bens. Próxima questão, 2022. A medida de retirada compulsória de pessoa nacional de outro país que ingressou em território nacional com visto de entrada e está exercendo atividade remunerada será: Então, só retomando aqui, voltando, a medida de retirada compulsória da pessoa nacional de outro país que ingressou no território nacional com visto de visita e está exercendo atividade remunerada será: a pessoa estrangeira entrou no Brasil com um visto de visita e está exercendo profissão aqui. Letra A, repatriação, que é a medida administrativa de devolução da pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou nacionalidade. Letra B, deportação, que é a medida decorrente do processo administrativo que consiste na retirada compulsória da pessoa que se encontra em situação migratória irregular em território nacional. Letra C, expulsão, que é a medida administrativa de retirada compulsória do imigrante ou visitante do território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado. E letra D, extradição, que é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado, pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recai a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. No caso, não é repatriação, porque no caso da repatriação tem-se no artigo 49
que consiste na medida administrativa de devolução da pessoa em situação de impedimento ao país de procedência ou nacionalidade. Contudo, a questão versa sobre a pessoa que ingressou com visto de visita, que está em situação migratória irregular. E aí, exatamente é o caso de deportação, que está nos termos do artigo 13, parágrafo 1º da Lei de Migração. O visto de visita poderá ser concedido ao visitante que vem ao Brasil para estadia curta, sem intenção de estabelecer residência. E é vedado ao beneficiário do visto de visita exercer atividade remunerada no Brasil. Por isso estamos aqui no caso de deportação. Letra C, a expulsão é no caso do artigo 54 da Lei de Migração. E a extradição é no caso de tem uma sentença, envolvendo crime, uma sentença condenatória ou para fins de instrução processual. Não é o caso da questão. Questão de 2022, outra questão de direito internacional público. Pablo acaba de chegar ao Uruguai e pretende se fixar... Pablo acaba de chegar do Uruguai e pretende se fixar em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, como residente fronteiriço. Desconhecendo seus direitos como residente fronteiriço, ele procura você como advogado para receber orientação jurídica adequada. Em relação aos direitos de Pablo, como residente fronteiriço, assinale a opção que apresenta corretamente a orientação recebida. Letra A. A abrangência do espaço geográfico autorizada pelo documento de residente fronteiriço de Pablo será o território nacional. Letra B. A obtenção de outra condição migratória implica a renovação automática por prazo indeterminado do documento de Pablo como residente fronteiriço. Letra C. A autorização para a realização de atos da vida civil poderá ser concedida a Pablo mediante requerimento a fim de facilitar sua livre circulação. Letra C. A fim de facilitar sua livre circulação, poderá ser concedida a Pablo mediante requerimento visto temporário em seu passaporte para a realização de atos da vida civil. Então temos a letra A como errada. A abrangência não vai ser, nos termos do artigo 24 da Lei de Migração, a autorização referida indicará o município fronteiriço no qual o residente será autorizado a exercer os direitos a ele atribuídos. Então não é em todo o território nacional. Letra B também está errada. Ela diz que a obtenção de outra condição migratória implica renovação automática por prazo indeterminado do documento de Pablo como residente fronteiriço. E aqui diz que, no artigo 25 da Lei de Migração, diz que se o indivíduo obtiver outra condição migratória, o documento de residente fronteiriço vai ser cancelado e não renovado automaticamente. A letra C é a alternativa correta. A autorização para a realização de atos da vida civil poderá ser concedida a Pablo mediante requerimento. Previsão na Lei 23, no artigo 23 da Lei de Migração. A fim de facilitar a livre circulação, poderá ser concedido ao residente fronteiriço mediante requerimento de autorização para a realização de atos da vida civil. Condições específicas poderão ser estabelecidas em regulamento ou tratado. E a letra D, ela é errada. Ela diz que a fim de facilitar a sua vida, poderá ser concedida a Pablo visto temporário de seu passaporte para a realização de atos da vida civil. Isso é requerimento e autorização nos termos da Lei 23 e não visto temporário para a realização de atos da vida civil. E assim nós encerramos as nossas questões aqui de Direito Internacional Público, nessa última parte aqui da aula do dia 6 de abril de 2024. Muito obrigado. E agora vocês têm que resolver para contar presença para nossa aula a APS dessa semana até o dia 12 de abril. São 5 questões de múltipla escolha e vai valer ponto como as atividades e vale presença para nossa semana nova.